celebramos o Teu nome hoje, celebramos o Teu nome agora. Te damos graças por tudo que o Senhor fez e faz. Agora, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas emoções ao Seu domínio. Colocar, Senhor, sobre o Seu governo. Pai, no nome de Jesus, ministra-nos agora. Que a Tua palavra seja um instrumento, Pai, abençoador, transformador, renovador. Leva-nos, ó Senhor, ao encontro da Tua vontade. Nós queremos declarar que nenhuma distração, nenhum roubo do inimigo prevalecerá, mas a Sua graça será abundante sobre nós. Nós nos posicionamos como verdadeiros filhos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar aquele aplauso lindo para Ele? Eu estou nas quintas-feiras falando com você acerca desse tema aqui, chamados para reinar. Bate no peito, profetiza na sua vida e diga: eu fui chamado para reinar. Cada palavra dessa demora um pouco de tempo para se preparar, inclusive para fazer as telas, mas eu entendi durante essa semana e me dediquei muito essa semana para preparar alguns outros temas. Então nós não vamos encerrar hoje esse tema, nós vamos discorrer sobre esse tema ainda no mês de novembro. Possivelmente a gente encerre essa série chamada Chamados para Reinar somente na primeira quinta-feira de dezembro. Até lá nós vamos ser nutridos com muita graça do Pai. Vamos crescer nesse entendimento, mentalidade do reino, mentalidade de filho, para que a gente possa acessar aquilo que o Pai tem para nós. Hoje, seguindo a nossa série, o tema de hoje é esse aqui, ó: reinando nas provações, o trono passa pelo vale. Olha para o teu irmão, profetiza na vida dele e fala: você vai sair daqui hoje reinando nas provações. Nós, crentes em Jesus, gravamos uma informação que depois que a gente vai em Cristo, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser pleno. Tem gente que acha que depois da conversão dela não vai ter mais luta, não vai ter mais problema, não vai encontrar dificuldade financeira, ela não vai ter mais problema de saúde. Ela acaba se esquecendo que as adversidades vão surgir. Para quê? Para provar a nossa fé, para nos fazer dependentes do Senhor a cada dia. Então, antes de nós alcançarmos o lugar excelente que o Pai tem para nós, vamos muitas vezes passar por alguns vales, vamos passar por alguns locais difíceis. Então, como diz o subtema aqui, o trono passa pelo vale. Nós vamos ver personagens bíblicos que antes de alcançarem a vontade de Deus, vales vieram, situações dificultosas apareceram. Então você precisa sair daqui certo disso. Se você estiver enfrentando ou vir a enfrentar alguma dificuldade, saiba que isso nada mais é providencial do Pai para te levar ao lugar desejado. Então nós vamos viver isso com alegria, nós vamos reinar no meio das provações. As provações não vão mais nos paralisar. Olha para o teu irmão que está com uma cara boa hoje e diga isso para ele: as suas provações, as suas dificuldades não vão mais te paralisar, porque você foi chamado para reinar. E eu quero compartilhar um texto que ele é doméstico da fé para nós, crentes em Jesus, aqueles que se converteram. O primeiro texto que saltou aos seus olhos foi esse, está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Olha que palavra tremenda para mim e para você sair daqui ainda mais apaixonado por Jesus. Diz assim: meus irmãos, ventos de avivamento, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Repete isso comigo: alegria por passar por diversas provações. O texto ele é muito claro, é passar por provações, não viver na provação. Tem uma diferença muito grande aí. Existem pessoas que não saem da provação, por quê? Decisões, escolhas, coisas que se precipitou, tomou decisões equivocadas, erradas, achou que era a voz de Deus, mas era pura emoção. A gente tem que tomar muito cuidado, e eu me apavoro, eu fico até gordo quando eu vejo eu
ouço algumas pessoas que chegam até mim e dizem assim: pastor, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava orando e Deus falou comigo. Deus falou assim: o que você acha? Eu olho para ela e digo assim: não acho nada, porque Deus falou com você. Se Deus falou com você, não tem dúvida. Se Deus ministrou você, não há dificuldade. Por quê? Na voz de Deus há clareza, na voz de Deus há sucesso, na voz de Deus há oportunidade. Então se Deus fala, não tem dúvida. Então se você teve dúvida, não foi Deus que falou. Então talvez o seu coração, as suas emoções, o nosso coração, ele é enganoso, ele é perverso mais do que todas as coisas, e muitas vezes ele nos faz pensar, muitas vezes ele nos faz criar coisas justamente para satisfazer as nossas emoções. Deus vai fazer com que o meu ego, o meu orgulho, o meu eu seja cada dia mais amassado. Para quê? Para que a graça, para que a vontade, a plenitude do Pai se estabeleça sobre mim, sobre você. Então tenhamos motivo de alegria quando nós passamos por provações. Por quê? Porque vocês sabem que a prova da sua fé, a provação, nada mais é do que Deus provando a sua fé. Olha para o teu irmão e diga isso para ele aprender. A sua dificuldade, as suas batalhas, as suas provações, é Deus colocando a sua fé em ação. Ou seja, você precisa estar aonde? Firmado. Eu já falei isso aqui 1000 vezes, 1000ª hoje, para que você grave essa informação. Talvez essa palavra é só para você. Quando nós vamos para a vida do Abraão, é maravilhoso ver o que Deus fez com Abraão, mas é maravilhoso também ver a posição do Abraão com Deus. Quando o Senhor chama o Abraão e pede para o Abraão dar o menino em sacrifício, é algo maravilhoso e é algo lindo. Deus precisava disso? Não. O que Deus estava mostrando para o Abraão? Aonde o coração do Abraão estava. O coração do Abraão não estava na perda. O coração do Abraão não estava apenas apegado ao sentimento do menino, mas num coração totalmente dependente, crendo no Senhor que faria coisas extraordinárias. Quando nós passamos por situações adversas, Deus está levando eu e você a um lugar de dependência, a um lugar de confiança. Por quê? Porque nós somos chamados para reinar. Ele está conosco por onde quer que nós andemos, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: o Senhor está com você por onde quer que você vá. Então é necessário que a gente compreenda isso. Por passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O texto ele é tão didático que parece escola dominical. E a perseverança deve ter uma ação completa. Quem diz que persevera, persevera. Quem diz que espera, espera. Quem diz que crê, crê. Quem diz que crê não duvida. Quem diz que espera não se apavora. Quem persevera não muda de lugar. Então quando você fala de perseverança, você fala de âncora. Esse final de semana, por exemplo, depois que você sair daqui do culto, amanhã você vai na Barra Bonita almoçar no navio. Ah, que fezinha, hein, irmão? Fala amém. Vai que pega, se alguém te abençoa nisso, né? Mas quando você olha naquele navio, ele tem uma âncora grandona pendurada nele. Você que vive fazendo cruzeiro, você que vive fazendo esses passeios no mar, não é? Você vê que a âncora daquele navio é imensa. Agora, os irmãos aqui da igreja que são boteiro, pescador de piranha e traíra do rio Tietê, eles têm um botinho com uma âncorazinha. É o suficiente para segurar o peso deles. Perseverança é o símbolo de uma âncora. E ela precisa ser lançada mediante a sua fé. Não adianta nada você querer ter um transatlântico, mas a sua fé é de uma âncora de bote. Não adianta nada você ter um bote e querer ter uma âncora de um transatlântico. Você vai acabar afundando. Então tem que haver em nós equilíbrio. Quem persevera, persevera. Sabe que Deus não mudou e Ele não perdeu o controle de nada. Não é porque as coisas não estão acontecendo como eu quero que Deus não está. Ele está, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra a procurar gente adoradora que adora Ele em espírito e em verdade, não por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele
Você não está aqui porque você precisa, você está aqui porque Ele é tudo, porque Ele é a fonte, porque Ele é a graça. Nós não vivemos com Ele e para Ele, porque Ele pode nos dar, que Ele pode nos enriquecer, pode resolver a nossa casa, o nosso matrimônio. Não. Nós estamos aqui porque Ele é tudo que nós temos, e nós queremos uma vida eterna com Ele para sempre. Amém? Depois de olhar esse texto de Tiago, não tem como sair da história dele. Vamos para Gênesis, capítulo 37. Olha que lindo. Lembra do subtítulo? O trono passa pelo vale. Nós sabemos que Deus tinha um trono para o José, o irmão Zé. Mas antes do Zé ir para o trono, o que veio? Vale. E você vê o Zé saindo fora do eixo? Não. Você vê o Zé se desviando? Não. Você vê o Zé murmurando? Não. Você vê a história do José na Bíblia servindo. Você vê a história do José na Bíblia amando. Você vê o José na Bíblia confiando, perseverando. Quando ele se depara com seus irmãos, lá no fim da história, ele diz: não se apavorem, não se angustiem, eu não vou fazer com vocês o que vocês fizeram comigo, por mais que vocês até merecessem serem mortos ou serem colocados num calabouço, mas eu não vou fazer isso. Eu sou José, o irmão de vocês, e tudo que vocês fizeram contribuiu para que eu pudesse chegar aqui hoje. Meu Deus, que coração tratado e coração sarado. Por quê? Um homem que sabia que foi chamado para reinar, e as circunstâncias ao seu redor não roubou a sua fé. Ele se manteve íntegro e ele viveu diante do Senhor, reinando nas provações. Assim será com você. Mentalidade do reino, você vai viver reinando nas provações. Bate na mão no seu peito e diga isso: eu vou sair daqui hoje reinando no meio das provações. Vamos trazer a memória. Os irmãos do Zé viram o José o sonhador, viram o José que tinha uma palavra, viram o José que tinha um alvo específico. Esse é o seu problema, irmão. Você precisa entender que as suas maiores batalhas virão no meio da sua família. Você pode dizer isso para o teu irmão? As suas maiores lutas vão vir no seio da sua família. Quem não consegue compreender você é a sua família. Quem não consegue sonhar com você é a sua família. Quem não bota fé nos sonhos de Deus para você é a sua família. O texto diz isso. José teve problema com os seus irmãos. Os seus irmãos não conseguiam ver a grandeza de Deus sobre a vida do José. O texto no verso 27 diz: vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é o nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram de onde eles vinham de Gileade. O que é Gileade? A terra do bálsamo, a terra da unção. Olha que coisa tremenda, irmão. José ia ser vendido como escravo, suas emoções afetadas e feridas. Profeticamente, quem que leva ele? Uma comitiva de homens que estavam descendo para o Egito, porém estavam vindo do lugar onde o bálsamo de cura estava sobre José. Aquele povo foi nada mais do que um instrumento de Deus para transformar a vida do José, em nome de Jesus. E de Midian se aproximaram seus irmãos, tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Pula agora para o capítulo 41, verso 38. Por isso, o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Você conhece a história. José é levado, ele é vendido como escravo, vai ser escravo dentro da casa de Potifar. A mulher de Potifar se engraça com ele, parte para cima dele, para não transgredir o Senhor. Ele sai nu, ela começa a denunciá-lo, que ele havia tentado partir para cima dela. É levado para a prisão, e na prisão José murmura? Não, José serve. Até que ele discerne então aquele sonho do faraó, e o faraó olha para ele agora e declara isso: será que nós vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e tão sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu:
eu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Meu Deus do céu, quem era José agora? Era um homem que estava sentado num trono de governo, porque foi chamado para reinar, e a provação que ele recebeu no meio daquele vale, estava o apenas preparando para o trono. Esse culto pode ser para uma pessoa, ou que está aqui, ou que está nos assistindo, mas essa leve e momentânea tribulação, esse leve momento de desajuste que você possa estar vivendo, vai contribuir tanto, e a glória de Deus vai se manifestar. Irmão, quando o vendaval passar, as folhas vão levantar. Quando a chuva passar, o sol vai raiar, vai amanhecer outra vez, e você vai ver a graça do Senhor. Eu imagino agora o José ouvindo isso do faraó: ei, não há ninguém tão cheio da presença de Deus como você. Não há ninguém que suporte o que você suportou. Não há ninguém que carrega o que você está carregando. Então, a partir de agora, você exerce domínio. Como José deve ter olhado para a sua história e ter dito: como valeu a pena. Então, para que você possa aprender hoje, a primeira coisa, antes de sentar no trono, Deus vai provar o caráter do rei. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: antes de você sentar no lugar da promessa, Deus vai provar o seu caráter. O que é caráter? Gravar. A palavra caráter é derivada da palavra gravar. Caráter é o que grava. Uma criança até os 5 anos, ela está captando tudo que está ao seu redor. Todos os princípios, todos os fundamentos, tudo que acontece no seio de uma casa. Com 5 anos ela grava, e ela manifesta com 12. Por isso nós temos sofrido muito com uma adolescência que o mundo chama de aborrecência, porque veio de casa sem princípios e sem fundamento. Então gravou essa informação sem princípio e sem fundamento. Agora ele derrama isso onde ele está. Então, antes de nós sermos colocados no lugar desejado de Deus, Ele vai provar a intenção do nosso coração. E o nosso caráter não vai se mostrar no meio do público. O nosso caráter vai se mostrar no secreto. O caráter não é o que você faz na frente dos outros. O caráter é o que você faz sem estar na presença dos outros. O caráter é o que você faz quando você está só. O caráter é o que você faz quando você está com uma tela na sua mão. O caráter é quando você está com o controle da televisão. É quando você está só no banheiro. É isso que é o caráter. O Senhor mede-nos quando nós não estamos na frente de todos. Eu imagino que o Senhor estava contemplando a vida do José. E para você aprender, José, ele foi treinado aonde? No poço, depois na casa do Potifar e depois na prisão, antes de governar o Egito. Então, provação nada mais é do que uma forja para o reinado. Olha para o teu irmão que está com a vontade de ir embora e diga isso para ele: a sua provação nada mais é do que o Senhor forjando você para um lugar excelente. Há uma frase que eu gosto muito, que me inspira, que diz assim: quanto mais te darei, mais te cobrarei. Você pode repetir isso comigo? Quanto mais te darei, mais te cobrarei. Ache alguém bonito e elegante do seu lado e diga isso para ele: quanto mais o Senhor te der, mais Ele vai te cobrar. O que você falou para ele? Quanto mais o Senhor te der, mais Ele vai te cobrar. Já fez aquela oração sem juízo? Qual é? Me usa, Deus. Já fez? Quem já fez essa oração sem juízo? Então, você falou para Ele: me usa, Senhor, me dá. Ele disse: eu dou, só que eu também te cobro. Eu vou cobrar de você o que você não vai ver cobrar de outras pessoas. Por exemplo, você deseja estar aqui na plataforma? Se você deseja estar aqui na plataforma, você tem que buscar mais do que quem está sentado. Porque se você buscar igual do que quem está sentado, você é indigno de estar aqui. Então, quanto mais você quer em Deus, mais Ele vai exigir de você. Quanto mais você deseja que Ele te impulsione, mais Ele vai lapidar você, mais Ele vai forjar você. E onde Ele vai forjar você? Independências, matando o quê? A nossa carne. Você vê o Zé gritando? Você vê o Zé murmurando? Se fosse no século 21, vamos trazer a história do José para o século 21, com rede social. Dá para imaginar o José na rede social, contando que ele está desanimado, desapontado, que os irmãos colocou ele numa cofre, que ele foi vendido. Dá para imaginar o Zé: não, estou aqui na prisão, ninguém olha para mim. Dá para imaginar o Zé assim? Não dá. Olhando para a Bíblia, o José poderia ser o personagem bíblico mais depressivo da história.
mas é o homem mais impulsionador, um homem que guardou a graça, guardou a sabedoria do Senhor, e a aprovação levou ele para um governo extraordinário. Por quê? Mentalidade renovada, mentalidade transformada. Enquanto os seus irmãos estavam presos com inveja, com ciúme, tentando anular a graça de Deus sobre a vida dele, ele estava firme, ele estava convicto de que aquele que começou a obra iria completá-la em nome de Jesus. Então a prova é a forja para você chegar ao lugar de governo. Ministra o irmão do seu lado e diga para ele: o Senhor está te levando para o lugar de governo, mas para isso Ele vai lapidar você. A segunda coisa que a gente aprende hoje aqui, a fé é provada quando o sonho parece distante. Quando Deus começar a provar você, é porque você está a poucos passos de adentrar a promessa. Quando Deus começar a levar você para lugares que vai exigir mais de você, é porque você está na porta do propósito. Domingo, eu mencionei aqui, acho que no culto da noite, a Bíblia diz lá no livro do profeta Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, ou seja, a faz notória. Por que no meio? Porque o meio é a mesma distância para encerrar ou para retroceder. E é justamente no meio aonde muitos crentes voltam para trás, aonde muitos crentes passam no capim que ele já amassou da jornada, e era a mesma distância para encerrar, a mesma distância para concluir. Por quê? Porque muitas vezes quando a sua fé é provada, é colocada à prova, ele se entrega, ele esmurece, ele murmura, ele retrocede, porque acha que tudo está muito distante. Se há algum consolo para mim e para você, não sei se você já viu isso na Bíblia, mas olha o que o salmista cantou no Salmo 105, no verso 19: foi o Senhor que pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir a sua palavra. Irmão, preste atenção, o salmista disse: olha, Deus colocou o Zé na prova. Eu vou contar até 3, você vai falar o seu nome. 1, 2, 3. Foi Deus que colocou você na prova, até a hora de cumprir a palavra dele. Por quê? Porque se largar você com picanha, com paçoca e Coca-Cola, você vai ficar barrigudo e lento. Então ele faz o quê? Põe na prova, põe na dificuldade. Para quê? Para ser aperfeiçoado, para ser preparado. O José foi levado a um lugar de tratamento, foi levado a um lugar de forja por Deus. Para quê? Para cumprir a palavra, para cumprir o propósito. A espera revela o tipo de rei que você será. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: a sua espera revela que tipo de rei você será. Se você não tem paciência, se você não consegue esperar, e eu já contei isso aqui para você algumas vezes, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Não foi o salmista que se moveu, foi Deus que se moveu por causa da espera. Aquilo que o Senhor tem para você será extraordinário e será tremendo, dependendo do seu grau de espera, do seu grau de confiança. E espera é muito mais do que ficar sentado na rede balançando a perninha. Esperar é convicção, esperar é estar firmado, fazendo o quê? Olhando para o autor e consumador da fé, que aquilo que Ele prometeu Ele cumprirá, porque Ele não é homem para que minta, e muito menos filho de homem para se arrepender. Mas isso determina o que nós vamos alcançar. Repete comigo: a minha fé é provada quando o meu sonho parece distante. E eu não sei se você tem sonhado, mas há um número grande de pessoas que perderam a expectativa de sonhar. Por quê? Olharam para a economia, olharam para as notícias, olharam talvez por aquilo que está acontecendo em casa, perderam perspectiva de vida, perderam vontade de viver coisas extraordinárias em Deus. Eu não estou falando de ganância, eu estou falando de sonho, eu estou falando de perspectiva, eu estou falando de expectativa, não em homens, mas em Deus. E eu oro ao Senhor, principalmente por você que perdeu a expectativa, você que deixou de sonhar, você que se decepcionou, você que frustrou,
você que foi, vive amargurado, você que foi apunhalado por pessoas que você jamais imaginava, toma José como exemplo para a sua jornada, pega José como força para o seu caminhar. José não ficou lamentando a traição dos seus irmãos, ele cumpriu a jornada que Deus tinha para ele, e aonde ele estava, ele era uma bênção. E assim será com você, aonde você for, você vai ser uma bênção. Algum tempo atrás, eu ministrei, quando chegaram em José, lá na prisão, e disseram para ele: José, olha, tem um rei aí que o faraó teve um sonho, eu acho que você é o cara para interpretar isso. Não interpreto coisa nenhuma, estou aqui fincado nessa prisão, ninguém se lembrou de mim, até os meus amigos que dizem que levariam o meu nome lá pro faraó, e se esqueceram de mim, deixa eu quieto aqui, deixa eu morrer aqui. Não, irmão, o José não se entregou, o José não deixou que as suas emoções prevalecessem contra ele. Por quê? Chamado para reinar. Eu estou falando aqui com um público que foi chamado para reinar, um público que foi chamado para estar estabelecido em lugares do Senhor. Então, sonhe. Deus não dá o que você não enxerga. Fala isso pro teu irmão: Deus não dá o que você não vê, Deus não dá o que você não sonha. Semana passada eu falei, vou falar de novo porque você não se moveu. Quem quer ir para a Europa e Estados Unidos? Tem passaporte? Então o que você está fazendo? Comendo hambúrguer? Só comendo hambúrguer, irmão? Você não vai para a Europa. Você tem um cofrinho, está guardando dinheiro, está fazendo economia. Ei, o que você está esperando para você fazer seu passaporte? Ai, porque Deus não me ajuda. Ei, irmão, se você não sonhar, vai na Receita Federal, sai de lá, olha para o seu passaporte e fala: Deus, o passaporte está aqui, o primeiro passo eu já dei, agora é com o Senhor, então me envia. Agora, também Deus não vai enviar quem também só fica gastando com comida, porque o crente acha que vai morrer se não comer. Comer. Não. Ele jantou para vir no culto, mas quando acabar o culto, vai ficar uma rodinha lá fora. Aí vão falar: vamos comer? Ah, não vou comer não. Ah, vamos comer? Ah, não vou. Ah, vamos comer? Ah, vamos comer, vai. O dinheiro da comida você deveria investir. Deus não dá o que você não enxerga. Por exemplo, seu carro está caindo aos pedaços, mas você já foi lá olhar o novo? Ah, é porque não tem condição. Então para de comer. A geladeira amarrou com elástico, está presa com elástico, o pé dela é um tijolo. Até quando isso? Até quando? Já passou, já entrou lá no site? Essa aqui, ó, 2 portas embaixo, 2 portas em cima. Pensei que eu fosse ouvir um amém. Ah, mas não, irmão. Ah, não, aleluia. Se quebrar o outro pé, nós põe outro tijolinho. A cama quebrou, o estado caiu, colocou tijolo embaixo também. Não sonha, perspectiva, fica atado. Quando que você vai reinar? Nunca. Por quê? Porque a mentalidade não muda. Semana passada eu falei, conversava com um empresário aqui da cidade esses dias, e ele me disse assim: pastor, eu tenho algumas pessoas que prestam serviço para mim, ele tem potencial para ganhar 15 mil por mês. Irmão, o salário de 15 mil é bom? Alguém gostaria de ganhar 15 mil? O cara tem potencial para 15 mil, mas quando ele chega em 4 ou 5 mil, ele fala assim: já paguei minhas contas. Ah, tá bom. Ah, cabecinha de gafanhoto. Vai reinar onde? Em lugar nenhum. Por quê, irmão? Porque não reconheceu a identidade que tem. Lá onde você trabalha, talvez você não assumiu uma posição ainda maior lá, porque você não se sentiu digno. Eu, em nome de Jesus, oro por você, que você saia daqui ousado, e a primeira oportunidade que aparecer naquela empresa, você vai dizer: é minha. Ah, pastor, mas o duro é que mexer com gente. Ô irmão, gente é um negócio medonho. Olha para o teu irmão e fala isso para ele: gente é um negócio fora da curva. Mas não tem jeito, irmão. Tem gente agora que quer mexer com bicho, mas bicho também dá trabalho, irmão. Então é necessário que você assuma lugares de governo que Deus tem para você. Terceiro que você aprende: reinar é permanecer. Permanecer? Vamos falar que nem jauense, firme, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3, permanecer. Isso, firme. Nem jauense, permanecer firme, mesmo quando o ambiente é contrário. Está sobrando, tem alguém recebendo pagamento, você recebe muito dinheiro, mas está fazendo poupança, está dando para guardar? Não está. É um ambiente propício? Não é. As notícias que você ouve agrada? Não. O dólar não está disparado? Tá. É ambiente propício? Não. É um ambiente desfavorável, mas quem reina permanece inabalável. Meu Deus, eu pensei que você fosse pular na cadeira. Quem reina permanece inabalável.
Você não é movido por as coisas que acontecem. Eu já contei para você, falei isso aqui o mês inteiro. Ó, esses cestinhos que estão aqui, ó, eles representam as doações para a igreja, para custear toda a despesa de todos os prédios da igreja. Você já imaginou se eu ficar olhando ali e eu ficar dizendo: será que entrou? Será que não entrou? Será que vai ter? Será que não vai ter? Eu morro. Então o que eu ouso? Eu ouso confiar. Eu ouso permanecer firme, mesmo que o cenário pareça desfavorável. Por quê? Porque Deus está no controle. E o texto que eu separei para você, talvez seja dinâmico para você sair daqui motivado hoje. Ninguém nos inspira mais em cenários adversos do que Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar. Olha para o irmão do seu lado e diga isso para ele. Foi o Daniel que decidiu não se contaminar. Não foi ninguém que chegou no Daniel e falou assim: Daniel, olha, é frio, hein, cara? Não, Daniel olhou e disse: o quê? O banquete do rei é isso aí? Não. O meu Senhor se agrada de algumas coisas, então eu não vou desagradar o meu Senhor. Eu desagrado o rei, mas não desagrado o meu Senhor. Daniel disse: o quê? Contaminar-me com as coisas da mesa do rei? Vou permanecer firme. Olha, eu só vou comer os legumes e eu só vou beber água. E depois que o ciclo passar, pode vir verificar que eu vou estar muito bem posicionado e estava muito melhor de saúde do que aqueles que sentavam na mesa do rei. Posição. O cenário não mudou o caráter do Daniel. A dificuldade foi levado como cativo para a Babilônia, não mudou a perspectiva do Daniel, continuou exalando a graça do Pai. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Olha agora no capítulo 4, capítulo 6. Em pouco tempo, repete comigo: pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Então, o que eu aprendo com isso? O trono espiritual não é ausência de lutas, mas é uma constância nelas. Vou contar até 3, a gente vai declarar isso juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. O trono... Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus hoje aqui. Irmãos, ninguém alcança nada em Deus porque é bonitinho. Ninguém alcança nada em Deus porque tem um belo sobrenome. A propósito, o irmão do seu lado é lindo, a irmã é linda, mas não é por causa dessa beleza que alcança posições elevadas. Não é por causa da quantidade de diplomas que você tem que você alcança alguma coisa. Não. Você estar num trono espiritual de governo não é porque você está isento de lutar. Não, você vai lutar. Porém, você vai ter uma vida constante. Nada tira você do eixo. Nada tira você do propósito. Nada diminui a sua fé. Nada diminui o seu ímpeto e a sua paixão pelo Senhor. Não sei se você conhece, mas há um grupo grande de crentes que a luta vem e ele desanima. O problema surge, ele retrocede. E a primeira coisa que ele faz é deixar as coisas do Senhor. A primeira coisa que ele faz é: se serve na casa de Deus, deixa o serviço. Se era dizimista, para de dizimar, achando que isso mexe com Deus. Quem perde é ela. Por quê, irmão? Porque ela nunca esteve num trono de governo, sempre esteve num lugar de opressão, nunca se posicionou. Ei, irmão, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego viraram a Babilônia de cabeça para baixo. Eles deixaram aquele povo maluco. Por quê? Posição em Deus. Se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados numa fornalha de fogo. Pode mandar nós lá, mas nós não se curva não. Nós só temos um Deus, nós só temos um Senhor, e só a Ele a gente se prostra, só a Ele a gente presta louvor. Pode levar nós, pode levar, vamos embora. Ó rei,
Tem uns caras aí, ó, que ficam orando ao Deus de Israel. Faz um decreto aí que eles têm que orar ao Deus do Senhor. Então agora todo mundo tem que orar ao Deus do rei. Aí Daniel está lá 3 vezes por dia, dobrava o seu joelhinho, mirava em direção a Jerusalém e orava ao Senhor, clamava a face do Senhor. Os caras foram lá, viram: ah lá, rei, o Daniel, o diz que sabe tudo. Daniel está orando ao Deus de Israel. O Senhor disse que se não adorasse o seu Deus, ele seria levado agora numa cova de leões. Então leva o Daniel. O rei, você já conhece a história, um coração moído, arrebentado, leva o Daniel. E o que acontece quando eles botam a cabeça lá? Vamos ver, Daniel estava dentro daquela cova de leões, e ele via o que? O Daniel intacto, porque nada aconteceu com Daniel. Aqueles que acusaram Daniel, quando são jogados dentro daquela cova, antes que chegassem ao solo, foram destroçados pelos leões. Enquanto Daniel estava lá, ele orava e os leões dormiam. Por quê, irmão? Porque ele sabia em quem ele estava confiado. Não mudou de posição, porque Deus estava no controle. Assim tem que ser com você. Assim tem que ser comigo, assim tem que ser conosco. O Deus da peleja, ele vai ser da pequena e da grande. O Deus do milagre é da dor de cabeça a cura de um câncer. O nosso Deus não tem limitação, Ele não está preso numa caixinha. É nós que aprisionamos o Senhor, nós que limitamos. Por quê? Porque nós achamos que Deus, Ele pode fazer aquilo que acha. Não, Deus está no controle de tudo, e eu preciso entender que Ele me chamou para governar e reinar com Ele, em nome de Jesus, neste tempo. Então você precisa entender que o trono espiritual não é uma ausência de luta, é uma constância nela. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui hoje meio 6 volts. Só quem tem mais de 40 anos sabe o que é Fusca 6 volts. Mas você vai sair daqui hoje 220 alto. Você vai sair daqui hoje bendizendo o Senhor. Talvez você trabalha com venda e seu mês de outubro não foi muito legal. E você está abrindo uma peçonhenta para falar bobagem. O mês não acabou. Amanhã ainda é 31. Uma querida aqui da igreja me mandou uma mensagem sexta-feira, falou: pastor Paulo, eu preciso compartilhar com você. A palavra de ontem eu tomei para mim. Cheguei no meu local de trabalho e orei aquilo que o Senhor nos ensinou. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que faz todas as coisas. Eu orei no meu trabalho. Eu trabalho com venda, pastor. E lá onde eu trabalho tem um lugarzinho que a gente vai colocando as vendas. Eu quero te dizer, pastor, que eu não tenho mais lugar para colocar as minhas vendas. Eu vendi tanto, eu já vendi para hoje e já vendi para amanhã. Sabe o que é isso, irmão? Tomar posicionamento naquilo que a palavra liberou. Quem se apodera? Eu e você. A palavra é disponível para quem? Para quem pega ela. Saia daqui hoje, que você vai viver amanhã um dia surpreendente, em nome de Jesus. Dia 31, amanhã é Halloween. Não, irmão, amanhã é o dia que o Senhor fez. Por isso nós vamos nos alegrar nele, nós vamos jubilar nele, porque há milagre para mim, para você amanhã. Amanhã não é dia de trevas, amanhã não é dia de bruxas, amanhã é dia do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nada mais que isso. Você pode repetir comigo? Essa noite é a noite que o Senhor escolheu para me abençoar. O que você falou? Essa noite é a noite que o Senhor escolheu para me abençoar. O que é isso? Posição. Você tem 2 escolhas: ou você sai com essa palavra, ou você sai daqui confessando derrota como sempre fez. Culto acaba, sai murmurando, sai reclamando. Não, irmão, é posição. Você foi chamado para governar, e os reis estão em lugares excelentes. 4º e último, diga aleluia. Não quer falar aleluia, né? As provações te posicionam para governar com maturidade. Deus não vai tratar com gente imatura. Aproveita e fala isso para o irmão: Deus não trabalha com gente imatura. Você conhece gente que tem 40 anos, mas tem cabeça de 12? Ele tem 40 anos de idade, uma cabecinha de 12. Ele não cresceu em maturidade. Eu conheço gente que tem 14, mas tem cabeça de 45. Isso é maturidade. Maturidade não é quantos anos tem. Maturidade é a posição que se tem no ambiente que se está.
Então nós precisamos entender que Deus não vai usar gente inconstante. Deus não vai usar gente mimizenta. Deus não vai usar gente melindrosa. Inclusive eu vim para o culto hoje, mas fiquei decepcionado. Eu passei ali na porta, tinha uns irmãos conversando numa rodinha e estavam falando de mim. Mas quem falou isso para você? É que eu percebi, eu sinto. Ai, mãe de Iná gospel, você sentiu? Que mania, gente melindrosa, gente que olha as coisas ao seu redor, que perdeu o foco do trono, vive à mercê de circunstâncias tão pequenas e banais. É por isso que a vida não avança, não progride. É por isso que não se assenta nos lugares elevados com o Senhor. Por quê? Porque gosta da coisa errada. Parece galinha que cisca o chão. A galinha que cisca, a galinha ama o chão, irmão. Ela até tem asa para voar, mas ela ama tanto o chão que ela prefere ciscar. Ela prefere ser domesticada. E a única coisa que lhe resta é ir para a panela, virar franguinha passarinho. Agora você não, irmão. Você é águia. Deus te fez para os lugares altaneiros, para os lugares altos. Mas sabe, de vez em quando tem que largar o lixinho do chão. Tem que largar essas coisinhas do chão para trás e mudar essa mentalidade. Olha o texto. 2 Timóteo 2, versos 12 e 13. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele ainda permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus não promove imaturo, Ele só forma reis no secreto. Por quê? Precisam ser fiéis com Ele. Senhor, está tão difícil, mas eu sou fiel ao Senhor. Irmão, não dá para mim retroceder, porque o que Deus fez comigo, não dá para retroceder. Cada momento da minha história Deus cuidou. Nessa igreja eu só consigo me mover com excelência aqui, porque eu lembro do Deus da escassez, eu lembro do Deus do pouco, e eu vejo o Deus do muito. Quando tinha pouco Ele guardou, e quando Ele colocou no muito Ele sustentou. Mas isso é o que, irmão? Porque nós nos mantivemos fiel a Ele. Deixa de ser fiel para você ver. E você precisa se lembrar dos milagres que Ele já fez. Será que tudo que Ele já fez, o que você tem feito é agradável a Ele? Será que o que você faz para Ele retorna o que Ele já fez por você? Talvez você não está vivendo coisas melhores em Deus, porque você não está honrando Ele por aquilo que Ele já fez. Lembra dos milagres? Lembra das notícias ruins e o Senhor transformou em graça? Lembra dos livramentos? E você está fazendo o que por aquilo que Ele fez? Esqueceu dele? Se a coisa apertar, você busca outra vez. Quando as coisas ficarem ruins, você vai tentar corrigir sua vida de novo. Está lá o texto. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se se mantermos fiel, reina. Se não, Alá. Se o negarmos, Ele nos nega. Não adianta querer cobrar de Deus aquilo que nós não fazemos. O nosso propósito é chamados para reinar, mas não é reinar porque é bonitinho, não é reinar porque é gospel, não é reinar porque é cristão, não é reinar porque é evangélico, reinar porque é filho de Deus e anda com Ele. Porque o filho está sentado no trono com o Pai, e os filhos foram chamados para estar assentados no trono com o Pai. Nós, eu e você, é filho de Deus. Olha o que a gente aprende. O vale não é o fim. A luta não é o fim. O problema não é o fim. A escassez não é o fim. É o caminho para o trono. Cada processo te habilita a governar com mais autoridade espiritual. Você pode repetir isso comigo? Cada processo me habilita a governar com mais autoridade espiritual. Você só vai ter autoridade no lugar que você conquistou. Não adianta nada você querer ter autoridade no lugar que você não passou. Por exemplo, quem era dependente químico, quem vivia preso na droga, hoje tem autoridade. Você já escutou o evangelista Marco falar para pessoas dependentes de química? Você já escutou ele evangelizar? Por quê? Ele tem autoridade no lugar que ele foi escravo. Um dia ele foi escravo, Deus deu o que para ele? Autoridade. Preparou ele para um lugar excelente, para um lugar de velocidade. Quando você conversa com esse casal aqui, que lideram casados para sempre, pega a história deles. O casamento deles quase foi destruído.
E Deus fez o quê? Restaurou para que eles fossem agora um instrumento de bênção. Tem autoridade para dizer para Satanás: nesse campo você não vai entrar mais. Nesse lugar, o Senhor te habilita. O caminho da aflição, Ele está habilitando você para você ter autoridade. Mas o problema é que no meio do caminho a gente negligencia. O José poderia ter visto o outro sentar no trono se ele tivesse negligenciado a prova, se ele tivesse negligenciado o deserto, se ele tivesse negligenciado as aflições. Mas porque se manteve fiel, Deus prometeu, mostrou para ele, os fechos se curvavam, o sonho que ele teve, a visão que Deus deu a ele, nada mais era do que: permaneça fiel, porque vai cumprir. O que Deus te prometeu? O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, se você for fiel. Volta o texto para mim de 2 Timóteo 12, grave esse texto para você estudar depois na sua casa. Se perseverar no que Ele falou, se perseverar no que Ele apontou, se perseverar no que Ele prometeu, olha lá, ó, com Ele você vai reinar, com Ele você vai viver. Mas se você negar o que Ele falou, Ele precisa te negar, porque você não deu o valor. Por isso que eu tenho dito aqui, irmão, toda vez que a gente se encontra com o Senhor, a palavra vai gerar, essa palavra para alguém está gerando alguma coisa. Para alguém Deus está chamando posicionamento para você, porque talvez a vida que você está levando, mesmo sendo crente, não agrada a Deus, você está negando Ele, então Ele tem que negar você. E Ele te chama: vem filho, vem filha, porque você foi chamado para reinar, você foi chamado para governar. Fique em pé para a gente orar. Olha para esse irmão gente boa e fala para ele: Deus chamou você para governar, Deus chamou você para um lugar excelente. Fala: mas a sua posição determina a sua altitude. Eu gosto muito dessa frase: a sua atitude determina a sua altitude. A atitude que você tem com aquilo que você recebe determina o lugar que Deus te colocará. E eu não consigo ver você nos lugares altos, eu consigo ver você nos lugares elevados. Deus chamou você para isso. Você pode pôr a mão no seu coração? Vamos fazer uma oração consciente hoje aqui. Se você está vivendo um momento adverso e você tinha dado uma desanimada, tinha dado um passinho para trás, retrocedendo assim, ó, murmurando, reclamando, fala para Ele hoje: Senhor, eu estou saindo daqui hoje com força renovada, estou saindo daqui hoje com graça restabelecida, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, o Deus da promessa continua infalível, mas eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Que você tome esta palavra e ore segundo as suas necessidades, em nome de Jesus. Pai, nós celebramos o Senhor hoje, nós celebramos o Senhor agora. Que maravilhoso, Senhor, é poder ser participante da graça, da palavra, do favor do Senhor sobre as nossas vidas. Que privilégio o nosso, Senhor, sermos amados a tal ponto do Senhor nos levar a compreender que os vales estão nos preparando para o trono, para o reinado que nós temos. Obrigado, Senhor, por nos encorajar nessa noite, por nos levar ao encontro das tuas verdades. Obrigado, Senhor, por nos exortar. Obrigado por chamar a nossa atenção. Mas hoje, Senhor, vamos sair daqui compreendendo, Pai, que o Senhor tem lugares excelentes para nós, mas nós precisamos verdadeiramente ajustar as nossas atitudes do Senhor. Encontre-nos aqui hoje, Senhor, homens e mulheres que te honram, que encontrem verdadeiramente a sua identidade de filho, para reinar, para governar, para viver, ó Senhor, estabelecido na terra que o Senhor os tem plantado. Eu oro nessa noite, Senhor, por grandes liberações. Eu oro nessa noite, Pai, por transformação. Eu oro nessa noite por redenção. Eu oro nessa noite por entrega. Eu oro nessa noite por arrependimento. Eu oro nessa noite por confissão. Eu oro nessa noite, Pai, por ajuste. Eu oro nessa noite por conserto. Eu oro, Senhor, nesta noite por renovo. Eu oro nessa noite por graça. Eu oro nessa noite por chuva abundante. Eu oro nessa noite por respostas. Eu oro nessa noite por milagres. Eu oro nessa noite por portas abertas. Eu oro nessa noite por cura física. Eu oro nessa noite, Pai, por ressurreição de sonhos, de alvos, de expectativas, de anseio, de alegria, de vontade. Eu oro nessa noite por vida, para esse que perdeu a expectativa na vida. Em nome de Jesus, levanta-te, coloque-se em pé
fé que o Senhor renovará suas forças, o Senhor renovará os seus dias. Seja levado, impulsionado a viver aquilo que o Pai tem para você, sobre sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, seu trabalho, sua saúde, seu ministério, a sua cidade, em nome de Jesus. E assim, Pai, nós encerramos a nossa noite, entregando ao Senhor a nossa canção.